Olá! Bem-vindos ao Café com Fé. Hoje a gente vai meditar aqui em Lucas 10:38 e depois em Lucas 9:23. Tudo bem, pessoal? Peraí que eu só vou bloquear um negócio aqui no meu telefone, peraí. Bom, quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, manda aqui para que eu possa te dar boas-vindas, né? Esse horário aqui, quem tá aqui pela primeira vez, chegando agora no Instagram, galera do YouTube, a gente já posta direto no YouTube de fé, né? Então o assunto é só esse. Aqui nós estamos no Instagram de moda, tem o Instagram Café com Fé, BH, tá? Lá também é só fé. Tem o YouTube de fé também, Seja Forte e Corajosa. Quem quiser também pode me chamar no direct. E toda terça-feira, às 6h59 da manhã, a gente só fala de fé, tá? Então agora eu não vou falar de estratégia de venda, não vou falar de conteúdo, não vou falar de curso, não vou falar de alunas, tá? A gente vai falar do que mais importa na nossa vida, cuidar da vida espiritual, não é verdade? Então, esse nosso quadro já tem um pouco mais de um ano e tem sido um presente pra gente, tem abençoado muito a nossa vida. Léo, bem-vinda! Espero que esse nosso encontro aqui possa edificar a sua vida, né? Que o Senhor Jesus possa te edificar aí. Bom, antes de começar, pessoal, quando eu entro no Instagram aqui agora, o Instagram mudou o jeito dele, já tá vindo direto o selo aqui, sabe? O selo pra comprar. E aí não foi algo que eu coloquei aqui, eu não quero receber. O que eu recebi de graça, eu vou dar de graça, tá? Aliás, não sei eu que vou dar aqui não, quem tem que falar é o Senhor Jesus com a gente. Então, não compre selo, tá bom? Por favor. Eu ainda vou descobrir uma forma de tirar aqui, mas quando a gente entra de uma vez já vem compre selo. Então, ok? No meio da live, se eu lembrar, eu falo de novo, tá? Bom, quem mais tá aqui pela primeira vez? MRS Lindermay, bem-vinda! Bom dia pra vocês. Bom dia pra quem tá assistindo de dia, de manhã, boa tarde, boa noite também, porque fica gravado aqui, tá? Então tem vários vídeos do Café com Fé aqui e assim, nossa, tanta coisa forte, gente do céu. Nossa, tinha aprendido demais aqui com cada terça-feira do Café com Fé, né? E aí, antes também fala de Deus para minhas clientes. Isso flui, né? E na verdade foi um convite e uma intimação do Senhor Jesus que no início eu não queria fazer não, porque eu era muito tímida. Falava, não vou fazer vídeo não, não vou fazer live não, de fé não. Eu amo o Senhor, mas não sei falar, né? Mas quem fala não somos nós, é Ele que fala. Então vamos fazer uma oração aqui antes de começar. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas 10:38. A gente vai falar de Marta e Maria. Bora lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nessa manhã, sentamos à mesa com o Senhor, te agradecemos pelo convite. Cada pessoa que está chegando aqui é o Senhor que está convidando. Nem todas vão ficar, mas como o Senhor disse na Tua palavra, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Queremos fazer parte dos escolhidos do Senhor. Por isso nós estamos aqui atentos para te ouvir. Então assume o lugar que é do Senhor, que não seja eu a falar, mas o Senhor venha falar conosco, venha nos ensinar, nos orientar, que possa haver um antes e depois, que o Senhor possa responder as nossas orações aqui e implanta dentro de nós todo o teu caráter, que a mente do Senhor venha agora se manifestar na nossa vida, visivelmente, porque o Senhor é aquele que convence, e que ela venha nos convencer dos erros, do engano, do pecado, daquilo que a gente tem praticado e não tem te agradado, e que assim haja luz nos nossos caminhos, para que a gente tenha consciência e direção do que plantar quanto ao que é mais importante, que é a nossa alma. Nós não sabemos de nada, não merecemos os teus favores, mas nós estamos aqui para aprender. Então, aquebranta o nosso coração, planta a humildade do Senhor, que é um dos primeiros princípios para o Senhor agir na nossa vida, e
nos orienta. Obrigada por essa manhã. Entregamos em tuas mãos, não só essa manhã, mas o resto do dia, a semana, todos os nossos sonhos, planos, projetos, tudo que seja para honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. E aí, pessoal, já tomou café? Tô aqui com meu... A gente tem até a xícara do café com fé, tá? Ganhei de presente. Tô tomando um chazinho com leite aqui, bora lá. Então, ontem à noite tava, né, pensando, falando com Deus aqui que a gente vai falar amanhã no Café com Fé. E ele mandou aqui sobre Marta e Maria. A gente já tinha feito uma live aqui sobre Marta e Maria, mas cada vez que a gente lê a palavra, a gente entende algo a mais, aprende algo que não aprendeu, ou recebe do jeito que a gente precisa naquele momento, sabe? E então existem dois tipos de pessoas, dois tipos de cristãos. E quando eu falo de cristãos, eu não falo de religião, mas a gente vai ver atitudes religiosas aqui sobre Marta e Maria, né? Vocês não vão ver aqui nesse Instagram me posicionando quanto a placa A, Lucas 10, 38. Placa A, placa B, porque Deus não está procurando pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas de placas. Deus está procurando verdadeiros filhos, servos, submissos, dispostos a ser testemunha dele aqui. Essa é a verdadeira igreja de Jesus, né? Então vocês vão sempre me ver aqui pregando, trazendo a palavra. E também não tenho título, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, não sou nada, sou uma simples aprendiz assim como vocês, e que me coloquei à disposição para aprender e repassar também, né? Com muito amor aqui. Então vamos lá. Marta e Maria, versículo 38 de Lucas 10. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Então, as duas, Marta, né, a anfitriã da casa, recebeu Jesus em sua casa. Ela e a sua irmã, as duas tiveram a mesma atitude, né, diferente do que acontece muito por aí. Às vezes às vezes vai alguém aí na sua casa, enfim, na casa de alguém, vai fazer um núcleo, levar uma palavra, e tem um familiar que entra pro quarto, né, tranca a porta, não quer escutar, não quer ouvir, e não recebe, né? Mas aqui no caso, tudo bem até então, as duas receberam Jesus. E aí a gente imagina que Jesus veio ali com os discípulos, né, que ele andava com os discípulos, ia de casa em casa. Jesus não se limitava a lugar para poder levar os ensinamentos dele, né? A missão dele aqui é quando ele esteve aqui, e até nos dias atuais, que hoje ele se manifesta através do Espírito Santo, o Consolador, que ele deixou à disposição daqueles que buscam, daqueles que se lançam, daqueles que obedecem, daqueles que sacrificam. A missão dele aqui é salvar a nossa alma. Se a gente não reconhecer o valor da nossa alma, a gente vai ter atitudes como a de Marta. E qual foi a atitude de Marta? Então as duas receberam. E Maria, está escrito aqui, assentou-se também aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Então Jesus estava lá com os discípulos na casa de Marta e Maria, ensinando, levando a palavra de vida, a palavra de salvação, alertando as pessoas quanto ao arrependimento. Se você for ler Lucas, João, Mateus, Marcos, que eu acho que é algo que aqui na Bíblia pelo menos todo mundo deveria conhecer, que foi quando Jesus veio e o que ele nos ensinou aqui, né? Você vai ver Jesus aqui só falando de vida espiritual e de salvação, porque foi o que ele veio fazer, anunciar a salvação, né? E ele morreu na cruz para nos dar essa oportunidade. Então, infelizmente, muitas pessoas acham que isso já vem ali, é automático, né? Assim, Jesus morreu na cruz, pronto, todo mundo vai pro céu. E tem gente que se incomoda de falar sobre isso,
Mas se você for parar para pensar, quem é imitador de Cristo fala de salvação. Porque tem que ser a nossa prioridade. Como recompensa, a gente recebe aqui nessa vida o reino de Deus, que é a plenitude, a paz, que é a vida com a abundância que Ele prometeu de dentro para fora. O resto Ele acrescenta. Então, os afazeres, o que a gente recebe é de bônus, né? Por exemplo, um casamento abençoado é um bônus pra gente. Uma vida financeira próspera, uma loja abençoada é um bônus, é um plus. E a gente tem que se atentar, em primeiro lugar, para a salvação da nossa alma, para a vida espiritual. Se você não tiver bem espiritual, vai chegar um dia que você, espiritualmente, vai chegar um dia que você não vai sustentar. Então, assim Maria fez. Ela se prostrou diante de Jesus ali, sentou para ouvir a palavra. E aí no versículo 40 continua falando: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Então dá pra gente imaginar, Jesus entra na casa, na sua casa ali, né? E Marta, meu Deus, né? O Messias está aqui, os discípulos estão aqui, vamos preparar o jantar. Tem isso, tem aquilo, tá faltando aquilo outro, corre aqui, corre lá, vai no vizinho e tal. Cadê Maria? Chama Maria, né? E Maria tá lá, sentada na sala, ouvindo Jesus falar. E aí a gente imagina Marta ali, que era anfitriã, né? Que aos olhos físicos, poxa, algo que ela estava fazendo ali para receber bem, né, o mestre. Mas ela, nesse sentido, ficou distraída e deixou de receber o que era mais importante, que é o alimento da alma, né? Que era o alimento da alma, não o alimento físico. Ela estava preocupada com o alimento físico, ela estava preocupada com o de fora, com o fazer. E nós não somos salvos pelas obras, nem pelo que a gente fala sobre nós. Nós somos salvos por quem nós somos diante dele, no oculto, não aqui numa live, né? Não no story, não na igreja, nos louvores. Isso não impressiona Jesus, né? Então, aqui a gente vê uma atitude religiosa de Marta, que são as obras. O fazer muito bem feitinho ali, o cumprir aqui, e ainda se colocou, né, numa posição de juiz ali, né? Que quando a pessoa ela já se acha superior, ou ela tem um cargo, ou ela já se acha convertida demais, às vezes julga o próximo. E Jesus falou que à medida com que a gente julga, a gente será julgado. Então, um dos principais mandamentos depois do amar o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, é amar o próximo como a ti, né? E a gente mostra amor quando a gente olha os outros com um olhar de quê? De misericórdia, né? E aqui a gente vê que Marta, ela não tinha discernimento espiritual. Ela era religiosa. Mas ela não estava vendo em espírito a atitude de Maria, ao invés de olhar, né? Poxa, Maria tá ali ouvindo a palavra, eu deveria estar fazendo o mesmo. E ela ainda... Aí a gente imagina Jesus sentado lá na sala, falando, ensinando as preciosidades dele, que Jesus só abria a boca aqui, do que está escrito na palavra, né? Você sabe que aqui tem 10% do que se aconteceu no discipulado ali de Jesus, né? Que começou aos 30 anos até os 33, por 3 anos, né? Mas aos 12 anos Jesus já estava ali ensinando na sinagoga. Saiu de casa, os pais começaram os pais físicos, né? A mãe física ali começou a procurar ele, e ele estava ali na sinagoga ensinando. E a mãe, quando chegou perto dele, falou: onde você estava, menino? Ué, não era para você saber que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Ou seja, eu vim aqui pelo meu pai, não para cuidar dos tantos afazeres físicos, né? A barriga de Maria foi alguém que Deus escolheu, uma mulher justa ali, que entendam, de ser justo, Jesus está buscando pessoas justas, não são pessoas perfeitas, porque santo é só Ele. Nós todos somos falhos, a gente
sempre vai errar. Só ele é santo. Não há um ser que seja santo. Só ele. Não existe ninguém. Nem a própria Maria que foi usada, a barriga dela foi usada para dar a luz ao Messias. Deus escolheu ela. Mas não porque ela era perfeita, né? Porque ela era uma serva que andava separada. Ser santo aos olhos de Deus é andar separado. A virgem ali, enfim, era temente a Deus. Foi por isso. E não é. Então, Deus não olha pra gente buscando perfeição, não. Ele tá buscando pessoas ali humildes, submissas, servas, para quem ele possa chamar de filho. Então, Marta, porém, andava distraída com muito serviço. Isso não acontece nos dias de hoje. O que mais tem é distração, que gera a gente sempre deixar para depois o que é mais importante, que é meditar na palavra, separar tempo com Deus, conversar com Ele em pensamento, priorizar a nossa vida espiritual, que ela precisa estar alicerçada numa rocha. Independente se você nasceu em berço cristão, evangélico, católico, Deus não tem netos, tem filhos, né? Então, não é o que seus pais fizeram que vai falar quem você ou eu somos nos dias de hoje. A salvação, ela é individual, cada um por si ali, né? E aí Marta ainda falou, aí você imagina Jesus falando, pregando, e uma voz ali no meio do nada na sala, Senhor! Aí todo mundo olha pra Marta, né? Tipo, será que ela... No meio da pregação aqui, né? A gente tá concentrado em Jesus. Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Então aqui ela traz mais uma atitude, olha só, mais uma pessoa aqui distraída, né? Ao invés de estar aqui ouvindo a palavra, tá preocupado com as coisas físicas, com o alimento físico, mas Deus quer alimentar a alma, porque o alimento físico amanhã a gente vai precisar. E isso traz o quê? Distração, né? Ao invés de a gente tirar todas as distrações e prestar atenção aqui no que Deus quer nos orientar, que é o caminho da salvação e da vida abundante, às vezes a gente fica muito ansioso. E o próprio Deus fala, não andeis ansiosos pelo que há de comer e beber. Se você, claro, né, anda na minha justiça, se você anda segundo aquilo que eu ensino. Porque se eu dou de comer para as aves, se eu dou ali a vida para as plantas, eu não vou dar para vocês? Que eu fiz a minha imagem e semelhança um pouco abaixo de mim? Só que às vezes, muitas das vezes a gente faz como Marta, né? A gente se sente no direito de cobrar de Deus algo que Ele não nos deve. Ele não nos deve nada. Ele é um Deus pronto. E tudo que a gente fizer em prol do reino, isso aqui, parar o seu tempo para estar ouvindo, não é para agradar Ele, é para nós mesmos. Os únicos beneficiados somos nós. Porque Deus sem nós é Deus. Nós sem Ele somos nada. Então quem precisa dele somos nós. Que se ele é Senhor, o que significa de Senhor? É dono, né? Então imagina ali, no meio, igual tá aqui, ó. Né? No meio ali da palavra, alguém para. Senhor, não te preocupa que eu não tenho nada de comer na minha casa? Senhor, não te preocupa que o meu casamento tá assim? Senhor, não te atenta, que a gente, né, acha que o nosso problema é a última Coca-Cola do deserto. E que Deus tem que parar tudo que tá fazendo para vir nos responder, para vir nos suprir. Quando Ele chama, quando Ele fala não pra gente, a gente não é o que? Submisso, a gente não entende que tudo que Ele faz é pro nosso bem. E a instrução tá aqui. O mapa da vida completa tá aqui. Agora, quem é que para ali tempo pra buscar e ser curioso para entender? Às vezes a gente fica preocupado entender, compreender as coisas que não entende na palavra, ao invés de colocar em prática aquilo que sabe. A gente está preocupado às vezes em entender mais do que colocar em prática aquilo que ele já nos mostrou que precisa ser feito. Mas há um abismo entre querer pagar um preço, fazer o que tem que ser feito, do que falar. Porque se eu perguntar aqui quem ama Jesus e quem quer herdar o reino de Deus, todo mundo vai levantar as mãos. Mas aí, a fazer o que tem que ser feito, a tomar a tua cruz e segui-lo, a abrir mão, muitas das vezes,
com certeza Ele vai provar os nossos corações, a abrir mão do que a gente acha, da ansiedade também, que é algo que impede Deus de agir na nossa vida, porque às vezes a gente acha que é só o pecadão, né? É só o ladrão, a prostituta. Não, são detalhes, porque Ele é um Deus de detalhes. E aí Maria aqui, Marta, né? Senhor, não te dá, que a minha irmã me deixe servir só, pô, ela é uma folgada, né? Em outras palavras, é uma folgada, eu tô aqui suando a camisa na cozinha para preparar o de melhor para vocês e ela tá aqui sentada, não tá fazendo nada. E às vezes a gente se sente nesse direito de julgar o próximo, não olhar como alma, de ter se sente no direito de guardar aquele rancorzinho, aquela magoazinha, porque o meu caso é diferente, né? E o diabo é tão esperto que ele usa às vezes pessoas até de dentro da igreja, né? Até da fé, entre aspas, que a sua decepção é maior. E aí muita gente que é fraco, que não tem discernimento espiritual, se afasta da presença dele por conta de homens, porque não está olhando com os olhos espirituais, né? E ainda que deu um intimato para Jesus. Deixe ele que me ajude, fala para ela me ajudar. Fala para ela me ajudar. Se sentiu no direito de falar com Deus o que tinha que ser feito. E muitas das vezes é assim, a gente só abre a boca para pedir a Deus o venha nosso e o vosso reino nada, né? A gente não abre mão de nada, mas quer que Ele abra para tudo para nos servir, como se Ele fosse, a gente sempre fala muito aqui, como se Ele fosse um garçom. E se Ele é Senhor da nossa vida, Ele é o nosso dono. E se Ele é o nosso dono, Ele vai instruir. Aqui não, aqui sim, isso aqui não. Né? Mas muitas das vezes a gente não sabe falar não. E a preocupação é agradar todo mundo, né? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Que às vezes a gente fica preocupado demais com os afazeres, com o que as pessoas vão falar. Porque a preocupação de Marta aqui era dar o melhor ali, não tem motivo para ninguém falar de nada. E com isso ela estava perdendo a palavra, que foi a missão de Jesus aqui. Trazer a palavra que traz vida, fonte de água viva. Ele falou com a mulher samaritana que aquele que tomasse uma água comum teria sede de novo. Mas o que tomasse da água que ele tinha que dar, que era água viva, nunca teria sede. Isso para muitas pessoas fica confuso, né? Mas para quem é espiritual entende que Jesus e Deus, o reino dele, não é desse mundo. Ele é o Criador do céu e da terra, mas o reino dele não é daqui. O reino dele é dos céus. E é isso que ele vem nos anunciar, para que a gente se atente a isso. Tanto que ele respondeu. Primeiro eu quero ler aqui a explicação que está aqui na minha Bíblia. Marta e Maria acolheram o próprio Filho de Deus em casa, o convidado mais ilustre que alguém poderia receber, né? Jesus ali no auge das multidões atrás dele, vendo sinais, maravilhas, prodígios. Então, muitos procuravam ele só por conta das curas, né? E nos dias de hoje não é diferente. Muitos só procuram pela satisfação de benefício próprio. E isso quem tá falando não sou eu, que tá escrito aqui, né, na palavra. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nem todo que me chama de Senhor herdará o reino dos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, preguei a tua palavra, não te conheço. Quem tá falando isso aqui não sou eu. É o próprio Senhor Jesus que já disse isso, tá bom? E aí, Marta e Maria acolheram o próprio Filho de Deus em casa, o convidado mais ilustre que alguém poderia receber. Embora Marta estivesse envolvida com os afazeres domésticos, esforçando-se para ser uma boa anfitriã, não era isso que agradaria o Senhor. Ele sabia da sua dedicação, mas não estava ali para comer ou descansar. Jesus não foi ali para comer ou descansar, mas para ensinar e ter comunhão com ela e com a sua família. Enquanto isso, a irmã Maria se posicionou assentada aos pés do Mestre. Isso teve um grande significado, pois expressava o seu intenso desejo de aprender e ser realmente uma serva, uma discípula do Senhor Jesus. Afinal, era assim que os aprendizes ficavam diante dos seus mestres.
Maria tinha prazer nos assuntos celestiais. E aqui a gente vê uma das características do verdadeiro cristão. Tem prazer em ouvir a palavra. Tem prazer em estar com pessoas e aprender mais, né? De estar atento e entende, sabe, que não sabe nada, que precisa se alimentar todos os dias da comida principal, que não é desse mundo, não é de coisas físicas. Por isso, quando muita coisa a gente fala, pessoas que não entendem, né? Que acha que tá vindo contra ela mesma. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando. E se a palavra ela fosse só amor, ela seria comparada a um travesseiro, não a uma faca de 2 gumes. Porque se a palavra não entrar em nós e não cortar a gente, não provocar uma tristeza, e essa tristeza provocar uma ação, uma reação, foi só mais uma palavra que ouviu. Vai sair daqui, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Mas depois não adianta a gente falar que ele não nos avisou, que ele não nos mostrou o que era prioridade, o que era principal para a nossa vida, né? Que é ouvir e colocar em prática. E praticar e fazer prova com ele. Porque a promessa, a palavra dele, céus e terras vai passar. Mas a palavra dele não vai passar. Ele prometeu não só pra mim, não só pra você, foi pra todo mundo. E essa palavra ela tem que funcionar na vida daquele que crê de verdade. E quando a gente crê, quando a gente obedece, quando a gente usa fé. Não quando duvida ou tá ansioso demais, preocupado com tudo, como ele tá nos dando um exemplo aqui da própria Marta. Quem tá nos ensinando aqui? É ele. É só a gente sentar, ler e buscar entender o que ele tá falando e ver se faz sentido na nossa vida. E, aliás, ele não nos obriga a fazer nada. Ele tá aqui só nos orientando. E quem vai escolher o que fazer? Somos nós. Mas às vezes a gente acha que a gente é bom demais, a nossa justiça é a melhor, como Marta achou aqui, né? E a gente acha que a nossa própria lei é o que vai nos salvar. Mas a lei de Deus não é desse mundo. O Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. E quando a gente estiver diante do tribunal divino, ele vai advogar sobre a vida daquele que o serviu aqui em vida, que ouviu com humildade, né, que recebeu e praticou. Porque é a mesma coisa, a gente está aqui no Brasil. E se a gente vai lá para os Estados Unidos, a gente não está sujeito à lei do Brasil nos Estados Unidos. Estamos em terra estrangeira, estamos sujeitos à lei de lá. E a mesma coisa entre o mundo físico e o mundo espiritual. Uma coisa é a gente achar que é bom, bonzinho. Só que de boa intenção, o inferno realmente está cheio de pessoas que se consideravam boas. Porque se tem uma característica do religioso, que é mais fácil você evangelizar alguém que está ali no pecado mesmo, o ladrão da cruz ali do lado de Jesus que foi perdoado. É mais fácil essa pessoa até ser salva do que alguém que já conhece da palavra. A letra tá na ponta da língua, já te responde assim, ó, atitudes religiosas, mas não vive isso aqui, né? Não vive isso aqui. Então a gente tem que se atentar e tomar muito cuidado com isso. Aquele que tá de pé, cuida para não cair. Jesus falou isso para todos nós. E o que eu tô falando aqui também serve para mim, que eu também tô aqui aprendendo. E aí, Marta ainda deu um ultimato em Jesus, né? Não, fala para ela se levantar e vir me ajudar. E o que Jesus respondeu? Respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta. É o que ele fala com muitas pessoas quando dobra os joelhos para abrir a boca e fala: Fernanda, Fernanda, Camila, Camila, Jonas, Jonas. Você está muito ansioso? Tenha domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Eu falei que no mundo a gente vai viver, passar por aflições, mas eu falei aqui para não temer. A coisa que Jesus mais falou na palavra aqui, Deus, está escrito aqui de ponta a ponta. Não temas, não temas, não temas, não temas. Mas na hora de mostrar com as atitudes, é aí que o buraco é mais embaixo, entendeu? Na hora que a gente está passando pela dificuldade ali mesmo, pela situação difícil, o deserto, todo mundo aqui vai passar. Cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. E a maioria dos desertos, posso falar, somos nós mesmos que cavamos. Somos nós mesmos que cavamos as situações que a gente está vivendo. A gente tem que assumir, ter autorresponsabilidade.
Que se Deus parar pra conversar com uma pessoa que questiona por que eu tô passando por isso, por que eu tô vivendo essa situação, né? É a mesma coisa que não te importa que eu tô aqui com fome, não te importa que eu tô aqui passando por isso. Ele se importa, mas ele trabalha em parceria com o ser humano. E ele fala pra gente ser forte e corajoso, não pedir ele ajuda. Levanta e anda. Faz a sua parte que eu vou fazer a minha. Ação e reação. Porque ele não se comove com o tanto chorar. A oração ela é importante. Mas a oração, o que significa? Orar e agir. É colocar em prática, é mostrar a fé. Porque quem age a fé é respondido. Quem age com a fé sobrenatural é respondido. Eu já fui curada da tireoide, que eu tinha que tomar remédio pro resto da vida. Eu usei minha fé, o Senhor não me fez assim não. Não aceito não. Peguei os remédios e joguei tudo fora. O povo começou a me chamar de louca. Não tô falando pra você fazer isso não, porque a fé é de cada um, né? Mas assim como eu criei, assim eu recebi. E assim como cada um aqui crê, é o que vai receber. E assim como agir também. Então Deus tá querendo mostrar aqui pra gente que às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa e pede ele coisas físicas. E quando a gente tem que abrir a boca para pedir ele coisas espirituais, que é o que ele mais tem prazer de nos dar, que é aquilo que a nossa mão, a força do nosso braço não consegue conquistar. Né? Não consegue conquistar. Que é, por exemplo, a paz, discernimento, a mente de Cristo. Ao invés de a gente pedir força, me dá a mente do Senhor. Me mostra a minha verdadeira condição espiritual, que eu não sei de nada, meu Pai. Me ensina a me enxergar. Me ensina a ser humilde. Me ensina a te amar porque eu não te amo. Eu vivo aqui na correria e eu reconheço que eu fico preocupado mais com os afazeres aqui, que eu não tenho tido tempo ultimamente para ter tempo com o Senhor, para buscar o Senhor. Por quem o Senhor é. Tenho aberto a minha boca só para pedir coisas para meu benefício próprio. Então quando a gente abre a boca e fala isso, que cada um sabe o que vive, e mesmo Deus já sabendo o que tem dentro de nós, Ele se agrada e tem prazer de se inclinar por uma oração humilde, submissa, uma pessoa que se humilha na presença dEle e reconhece os seus erros, né? Então é esse caráter dele que Ele quer implantar dentro de cada um de nós. Mas para que a gente tome benefício disso, a gente tem que fazer como Maria. Porque Maria investiu tempo para ouvir a palavra. E não é só dentro da igreja, num dia que a gente vai. Porque às vezes a gente acha que já cumpriu mais uma atitude religiosa, já achar ali pronto. Já fui hoje na igreja, aleluia, amém. A gente acha às vezes que falar o crentez fluente nos justifica diante de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado, misericórdia, enfim, que a gente já é santo ali. E não é as obras, nem o que a gente fala, é o que a gente vive. E se a gente tem tempo com Ele em casa, e é todos os dias, né? Não é todos os dias. E se a gente se preocupa, está colocando, e aí a gente avalia, será que eu tô colocando a minha vida espiritual em primeiro lugar, ou os meus problemas? Ou o meu filho? Ou o meu esposo? Ou a minha esposa? Ou a minha vida financeira em primeiro lugar, no lugar dele? Porque ele não divide o trono dele com ninguém. E aí ele falou, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. É assim que ele responde muitas orações. E às vezes ele, não é que às vezes a gente faz o que quer. Eu quero igual o filho pirracento. Eu quero isso, vai lá e faz. Vai lá e casa errado. Só que não buscou antes o reino de Deus, aí busca depois e quer que ele resolve o problema. E ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar antes do problema. Buscar antes de tomar uma decisão. Buscar antes de qualquer coisa. E a justiça divina, que eu vou acrescentar aquilo que você precisa, não aquilo que você acha que precisa. E aí a gente vê aqui as leis humanas e as leis do reino dos céus. Que como Deus nos enxerga é diferente de como a gente se acha. Então por isso a gente tem que pedir a Deus esse espelho. Porque quando vir o dia do julgamento divino, não são as nossas boas obras,
não é o arrumar a casa, não é o fazer a comida, não é o ser caridoso só, não é o ser só dizimista. São pilares que envolvem a nossa vida com Ele, filhos dele. Fazemos parte da igreja dele, não da placa, não depender ali do líder. Tudo bem, você vai lá, ouve, aprende, volta, lê, busca entender o que foi dito, né? Quando a gente mostra curiosidade, a gente mostra que tem interesse naquilo. Mas tem vezes que a gente vai, às vezes, né? Pode ser que vai na igreja, olha o relógio, vê se o culto tá acabando, se quem tá pregando prega bem, se não prega, né? E a nossa intenção tem que ser receber dele. Que quem tem que falar com a gente é ele, e não olhar para o homem. E aqui, Marta estava olhando para as coisas físicas, e Jesus falou, está ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. Uma coisa só é necessária. A gente só precisa, às vezes, e tanto que não é a placa que salva a gente, quanto que não são ações religiosas, que às vezes a gente só, como eu falei outro dia do jovem rico, né? O jovem rico falou que fazia tudo. Ele herdou tudo que ele tinha, a riqueza que ele tinha. E aí ele falou, me fala o que eu tenho que fazer, porque tudo isso eu já faço. E aí Jesus falou com ele, pega os seus bens todos e dá aos pobres e me segue. Era uma coisa. O jovem rico estava a um passo de receber a salvação da alma dele, porque ele achou que tudo que ele fazia, honrar pai e mãe, ser dizimista, salvava ele. Mas uma atitude de fé, nós somos salvos por meio da nossa fé, né? E aí, depois que a gente usa a fé, que a gente é para Deus, e aí vem as obras. As obras são consequência do amor que ele planta dentro daquele que ele mora. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas ele não habita em qualquer templo, porque ele não divide a glória com ninguém. Tanto que os escribas, fariseus, os mestres, os doutores da lei da época, ele chamava de raça de víboras. Hipócritas. Que não viviam o que pregavam. Estavam só sujeitos às leis ali, mas não tinham amor ao próximo. O que adianta a gente fazer tudo e não ter o amor divino? Que o amor dele não tem nada a ver com emoção. Se fosse emocional, ele não tinha deixado o filho dele passar pela morte de cruz por amor. Ele amou o mundo de tal maneira, nós que estamos aqui, que deu o filho dele para nos dar a oportunidade de salvação. Hoje, a gente tem quem nos defende em vida. Em vida. Mas depois, não tem mais chance. Muitas pessoas acreditam, né, em purgatório, enfim. Se você for procurar na palavra, não tem nada aqui falando de purgatório. Mas ele só quer que a gente realmente seja mais curioso e não fique dependente nem dessa live, sabe? Nem dessa live, não. É sair daqui mesmo, oh, meu Deus. Me mostra aqui, será que isso é verdade mesmo? Será que essa menina não é doida? Quem é ela? Quem ela tá pensando que é? Muitas pessoas podem estar pensando, quem que ela tá pensando que é, né? Pra falar da palavra assim, qual autoridade ela tem? Mas também falavam assim com Jesus na época. Tanto com ele como com os discípulos. Que autoridade você tem pra fazer esses milagres que você faz? Mas quem é servo não fica dando explicação, faz o que tem que fazer, né? E aí, Jesus estava falando aqui, está preocupado com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu o principal, que é compreender a vontade de Deus para a vida dela. E assim, como consequência daquilo, colocar em prática. E a gente pode dar o exemplo aí também, até, por exemplo, da saúde, né? Confesso que eu sou uma pessoa que eu preciso ser mais cuidadosa com a minha saúde. Porque eu quero muito perder peso, quero emagrecer, cuidar da saúde, enfim. Mas aí, ao fazer o que eu tenho que fazer, que a nutricionista manda, tem um abismo aí, consegue entender? Tem um caminho a ser percorrido. É a mesma coisa de eu falar assim, quem quer ser magro aqui? Ou quem não quer ser magro, né? Vamos falar com outras palavras? Quem quer ter saúde aqui? Todo mundo quer ter. Mas aí a fazer, né, se sacrificar, passar pelos processos ali de você
viver uma vida saudável, fazer exercício físico, essa prática exige o quê? Um sacrifício. E aquele que quer ser filho de Deus precisa sacrificar, né? E aqui a gente entende o quanto é importante a gente cuidar do que é principal e não ficar ansioso. Ele fala, não andeis ansiosos, né? E a gente buscar entender a palavra dele. E quando a gente compreende a palavra dele com clareza, e a gente tá fazendo uma série do Espírito Santo lá no canal Café com Fé, no Instagram Café com Fé BH. Tem várias lives lá, depois assiste, muito forte. A gente tem participado todo dia, hoje vai ser agora de manhã, mas assim, 12 pessoas, mas enquanto Deus jorra em nós ali, mesmo sendo 12 número, Deus sempre tem que Jesus não precisou de muitos, né? Foram 12 ali, acabou. Ele não conta com multidão, ele conta com pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo para segui-lo. Pedro teve que abrir mão da pesca. Todos abriram mão de tudo para segui-lo. Até aquele que queria enterrar o pai de última hora, o próprio Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Ou seja, ali só está o corpo, não está mais a alma. Vem e me segue. A direção é essa. Só que o problema é que a gente quer entender tudo, ao invés de fazer o principal, que é ouvir, seguir e obedecer. O como é com ele. A gente age a fé desse jeito, né? E aqui lá em Lucas 9, pra gente finalizar aqui. O que tá escrito aqui? Deixa eu ver que alguém perguntou alguma coisa, né? Tô chegando agora. Então não existe purgatório? Inferno existe, Paty. Tanto que o que Jesus mais falou aqui nessa terra foi nos alertar quanto contra quem é a nossa guerra aqui. A nossa luta, está escrito na Bíblia, contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno. É contra o diabo mesmo. Tem gente que tenta maquiar esse nome. Mas é contra ele que você luta todos os dias. Porque é ele que tem sede da sua alma. E ele se disfarça de anjo de luz. E se a gente não for vigilante, o próprio Deus fala, sejam prudentes como a serpente e mansos como a pomba, porque eu tô mandando vocês por meio de lobos. O mundo jaz do maligno, tá falando aqui na palavra. Mas não existe. A sua chance. Sabe, olha só, pra pensar comigo aqui, Paty, vamos lá. Se todo mundo aqui, todo mundo tem chance e oportunidade de herdar o reino dos céus. Mas ele falou aqui que a porta é estreita e poucos são os que vão entrar pelo caminho. Poucos são os que vão entrar pelo caminho. Ele falou que à medida como a gente mede aqui, a gente será julgado. Com o que a gente julga aqui, a gente será julgado. E aí, tá. Aí eu passo dessa vida, vou lá, morro, né? A minha alma descola do meu corpo. Aí eu chego no reino dos céus e eu vejo que o inferno existe lá e o céu. E ali eu tenho a oportunidade de escolher. Eu vou escolher aonde? Vou pro céu. Precisaria Jesus ter passado pelo que ele passou? Atrair para ele tudo que ele atraiu para nos dar a oportunidade de salvação? A salvação é de graça, mas o reino te custa a sua vida. Porque Deus não entregou 99%, ele entregou o Filho dele por nós. E agora somos nós que temos que ir até ele, porque ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim, venham a mim. Não é ele que tem que vir até nós, né? E o reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam entram. Quem tá falando isso? Esses são versículos que eu tô falando aqui. O reino de Deus é tomado por esforço. Tá escrito até aqui em Lucas, depois eu vou ver o versículo. Nos últimos dias, muitos buscarão, muitos tentarão. Ó, achei. Lucas 13, 24. Olha só, um servo falou assim alguém falou assim para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu no versículo 24: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Jesus está falando, esforçai-vos, tipo, que te importa se são poucos ou muitos que vão ser salvos? O que importa é você fazer a sua parte, cuidar da sua alma e se esforçar para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão. Eu até arrepio, gente, essa palavra me causa temor.
muitos procurarão. Procurar fazer é diferente de se esforçar e fazer. Vou tentar fazer, vou tentar ler mais a Bíblia, meditar mais, vou tentar orar mais, vou tentar perdoar, vou tentar abrir mão disso aqui. Quem tenta, só tenta? Não, é decisão. A vida com Deus é uma vida de decisão e atitude. E ele tá falando aqui, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então seria muito fácil eu já passar dessa vida e lá no reino dos céus ver e escolher. Deus me perdoe, me arrepender lá. Não é fácil eu me arrepender lá quando eu tô vendo. Jesus quer que a gente creia aqui. A mesma coisa aconteceu com o rico e Lázaro, que tá aqui. Joga aí depois no Google, eu não sei onde tá escrito, que às vezes eu não sei onde tá escrito, sabe? Mas eu sei alguns, aí a gente vai ligando os pontos aqui, a gente vai fazendo uma salada mista, né? Jesus contou a parábola aqui do rico e Lázaro, que o rico aqui na vida viveu como, até como atitudes de Marta, né? Preocupado com os ganhos só. Viveu o bel prazer aqui. E o reino de Deus, nada, deixou pra depois. Porque às vezes a gente tá farto e o próprio Deus fala, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tem preparado? Pra onde ela vai? É aqui em vida. Aí depois que o rico foi pro inferno, lá do inferno ele começou a pedir a Abraão pai, Abraão, me tira daqui. E Abraão falou, tem um abismo entre nós. Não tem como. E o Lázaro foi pro reino dos céus. E aí o rico lá do inferno falou, manda então alguém vir do mundo dos mortos e alertar os meus irmãos. Fala pra eles que isso aqui existe. Meu Deus, eles não podem vir pra cá. Eu tô arrepiando aqui. E aí Abraão falou assim, não precisa mandar ninguém dos mortos. Eles têm que crer com quem Jesus tá usando lá pra falar. A Bíblia já tá ali. Só que cada um interpreta de um jeito. Agora, se você for, procura. Não tem nada aqui na Bíblia falando de purgatório. Infelizmente, foi uma lei criada pelos homens. Infelizmente. E pessoas com uma fé pura, como a sua, acreditam. Mas se você for ser mais curiosa e buscar mais essa luz, Deus vai te revelando os segredos, encantos, cantamentos, mistérios dele. Que muita coisa que nem tá aqui, ele vai te revelar. Mas isso depende do nosso nível de intimidade. Quanto mais a gente buscar, existia um nível de intimidade na época. João, ele era considerado amigo de Deus. Tinha os discípulos, mas João, ele era mais íntimo. Tanto que ele recebeu a revelação do Apocalipse e escreveu. Jesus falou para ele escrever, né? Então faz sentido a gente viver a vida aqui do jeito que quer? Não precisa levar em consideração nada disso. Jesus ralou aqui, derramou o sangue dele na cruz para que ele seja o seu advogado e para que, se você crê nele, se você crê no que ele fez na sua vida, porque crer é obedecer. Então aqueles que creem, depois você pode ler lá em João 17, se eu não me engano, a oração que Jesus fez antes de subir, antes de ser ressuscitado e subir. Ele rogou pelos que eram dele. Ele orou ao Pai, falou, eu rogo pelos que o Senhor tem me dado. E aqueles que hão de crer ainda, não rogo que os tire desse mundo, mas que os livre do maligno. Então Jesus, ele não orou para que a gente não passe por tribulações, porque são as tribulações que nos ensinam. As dificuldades, elas têm que fortalecer a nossa fé, não fazer a gente olhar para trás. Mas muita gente faz o contrário, se afunda nesse momento que passa pelos desertos. Porque não tem a blindagem do Espírito Santo. Agora, se tem uma coisa que Jesus falou muito aqui, foi do batismo com o Espírito Santo. Até quando ele batizou os seus discípulos em Atos, desceu a promessa, que a igreja começou ali, os discípulos começaram a anunciar o batismo com o Espírito Santo. Esse tem que ser o seu foco. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque ele é o seu penhor, o selo de garantia, que aqui em vida pode rogar praga, pode fazer o que for. Se você permanecer, você pode estar salvo hoje, mas amanhã você só vai estar se permanecer. E Paulo orou antes dele passar pelo sacrifício, ele passar pela morte lá, que ele passou física, né? Porque ele estava preocupado com a alma, para onde a alma dele ia. Ele falou, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé.
Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. É ao que vencer. É ao que vencer, é ao que permanecer crendo, mesmo sem ver Deus. Eu não tô vendo, mas eu tô crendo. Tá difícil, mas eu tô crendo. Ele abriu a porta, eu tô crendo. Ele fechou, eu tô crendo. Ele não curou, eu tô crendo, porque Ele é Deus. E Ele faz o que é melhor pra mim. Porque Ele não tá preocupado com o meu corpo físico, com a minha alma. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo. Nem todo mundo foi livre da morte física. A maioria dos discípulos teve morte trágica. Uns morreram queimados, decapitados, o outro foi pregado de cabeça para baixo. Não negaram Jesus, porque a preocupação deles era o quê? A salvação da alma. Jesus falou que na casa dele tem muitas moradas. Mas não é todo mundo que vai para lá. Ele que está falando aqui, ó. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então seria muito fácil eu passar dessa vida e ir para um purgatório ali e ali me arrepender, né? Muito fácil. Todo mundo ia se arrepender ali no purgatório. Quem não ia? Entendeu? Se você para pra pensar e coloca na balança, você entende que hoje, infelizmente, o diabo se disfarça de anjo de luz e ao invés de abrir, eu já falei isso várias vezes, ao invés de abrir boteco, ele tá abrindo igreja para enganar o povo. Jesus falou que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, muitos seriam enganados. Então ele está nos alertando a vigiar e orar. E vigia primeiro. E busca me conhecer em primeiro lugar. Vamos fazer o que Maria fez, né? E aí, eu já até tinha perdido aqui o outro que eu tinha falado, Lucas, o que, gente? Se eu não achar, era porque era isso mesmo para falar, né? Achei. Como seguir Jesus pra gente finalizar aqui? Se alguém quer vir após mim, se alguém, ele tá falando se alguém, tá? Ele não tá obrigando ninguém a fazer nada, as escolhas são nossas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquilo que você acha, aquilo que você pensa, o orgulho, o se achar justo demais, né? As coisas que você acha que é bom pra você. Toma a tua cruz, que é o sacrifício, e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que você entende disso aqui? Quem quer salvar a sua vida, tem que abrir mão dela aqui. Tem que ser submisso a Ele. Viver em prol dEle. Em prol de servir ao próximo. Em prol de guardar a sua alma, buscar comunhão com Ele, intimidade, se casar com Ele. E servir ao próximo. E ser testemunha dele vivo aqui. Tem gente que serve com a vida, né? Tem gente que mostra Jesus nos detalhes. Não precisa nem abrir a boca, nem falar que é cristão, não. Não precisa nem ficar falando. Quem olha vê um brilho diferente na pessoa. Essa pessoa é diferente. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Às vezes Deus quer usar você assim. Quer te encher da presença dele, da luz dele, para você mostrar ele na sua vida. Converter pessoas através da sua conduta. Não para fazer uma live, cada um ele usa de um jeito. Aqui tá me usando numa live e tá me colocando para fazer coisas que eu jamais imaginaria fazendo. Dar aula e ter um método. Sempre fui tímida. Nunca pensei que eu era capaz de dar, por exemplo, fazer uma live de moda, estilo, enfim. Mas quando é ele, né? E se a gente se afasta da presença dele, aí a gente perde tudo mesmo. Então, qualquer que quiser salvar a sua vida, tem que perder ela aqui. Tem que reconhecer que nada é. É abrir mão de tudo. Largar tudo. Largar tudo pela fé. Por amor a ele. Porque a gente mostra amor quando a gente age quanto a isso que a gente está ouvindo aqui. A gente sai daqui, faz uma oração de arrependimento e não fica só nas palavras. Dali você sai, largando tudo. Eu lembro que na época que eu converti, eu queria aprender tudo assim, sabe? E tudo que eu ia ouvindo, chamava minha amiga, né, que eu me converti através do testemunho dela. Olha só, Jesus usou o testemunho da minha amiga, forte demais, para me chamar. E às vezes o seu testemunho vai converter alguém. Cada um ele quer usar de um jeito. A gente tem que estar disposto a fazer parte
é do corpo dele, ele é o cabeça. E o corpo tem vários membros. Só que os membros funcionam em prol de um propósito. Deus não é divisão. E a gente vê hoje nas igrejas muita divisão, né? Muita briga, contenda. Aqui é assim, aqui eu sou assado. E aí tem pessoas que querem ir aonde ela ouve o que conforta. Eu poderia estar aqui falando só das promessas para você, só do amor. Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus tem um propósito para sua vida. Mas se a palavra não te cortar, e mesmo assim cortando, tem muita gente que, passou. Né? Não vai funcionar só falar das promessas, porque as promessas é plus. Jesus nos alertou o tempo inteiro contra a salvação da nossa alma. Foi isso que ele veio fazer. Ele ama a nossa alma. E se a gente entender o valor da nossa alma, a gente vai priorizar ela a partir de agora. E vai olhar o outro com olhar de misericórdia. Vai olhar a alma do outro. Vai olhar um ladrão com olhar de misericórdia. Vai olhar quem bateu no lado do seu rosto com olhar de misericórdia. Porque essa pessoa precisa de ajuda. Porque a alma dela está perdida também. Você vai passar a orar por essa pessoa. Isso é um caráter físico? Não. É um caráter de Deus. E ele dá para quem quiser. Quem quiser tomar da água dele tem que ir na fonte e pegar. Está à disposição para todos nós, né? Então, qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida aqui, nessa terra. Jesus orou: não rogo para que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, aqueles que são dele. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Tem mistérios aqui nesse versículo, sabe? Jesus falava muito em parábolas, que não era para todo mundo entender. Era para aqueles que eram dele compreender. Tem muita coisa aqui que tem muita gente aqui que tá entendendo. Mas muita gente tá... bobeira. Isso aí, depois eu coloco em prática. Depois eu me arrependo. Tenho tempo ainda. Se o pessoal lá de Capitólio soubesse que eles teriam tempo, né? Talvez eles não estariam ali naquele lugar, naquele momento. E será que eles tiveram chance de salvação? Porque ele não deu nem tempo de pedir perdão. O problema é a gente achar que vai ter chance de, no último suspiro, Deus me perdoa. E muitos nem pedem perdão de última hora, não. Só fala: Deus me ajuda. E maior é o julgamento. Era melhor você nem saber da verdade do que você saber da verdade agora e não colocar em prática. Era melhor talvez você nem estar nessa live. Mas se Deus te trouxe, é porque Ele quer mudar o rumo da sua vida. Não com coisas físicas apenas, mas com o principal, que é o alimento da sua alma. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, no versículo 25 de Lucas 9, o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? O que adianta você só orar pela sua família e não buscar para você? O que adianta você achar que fazer caridade, só ajudar o próximo e não se ajudar? Isso não vai te justificar, não vai nos justificar diante dele. Ele quer pessoas como Maria, que se lançam aos pés dele para entender, compreender e colocar em prática aquilo que ele está nos ensinando. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Lucas 9, 23 até 27. O Filho do Homem. O Filho do Homem. Jesus poderia estar falando assim: nele se envergonhará o nome que está acima de todos os nomes. O meu nome. Não, ele falou aqui: o Filho do Homem. Ele se colocou como servo. Ele veio para servir. E se a gente é imitador dele, a gente serve também. Né? A gente busca isso. Que vale a pena. Tudo que ele nos dá vale a pena. E não pelo que ele nos dá, mas buscar por quem ele é. Não tem caráter mais lindo não, né, gente? Não tem uma escola, não tem um mentor maior e melhor do que ele para conduzir a nossa vida. E se você... Lucas 9, 23. Se você é batizado com o Espírito Santo... O outro que eu li aqui, gente... Lucas... Tem o Lucas 13 também, 24. Depois, se vocês quiserem ler, tá? Quando a gente é batizado pelo Espírito Santo...
Ele falou que ele ia enviar o Consolador, que ia guiar a gente por toda a verdade. E aí há um outro engano também, que é pregado, se é pregado. O Espírito Santo está dentro de todo mundo. Bem que ele queria estar dentro de todo mundo. Mas não seria justo com quem abdica da sua vida. Ele disse que ia fazer a diferença entre o que serve e entre o que não serve. E se tem uma coisa que Deus é justo. Justo, muito justo. O reino de Deus, ele é amor, mas a base do trono é justiça. E o amor de Deus não é o amor do coração, porque o coração ele é enganoso, está escrito na Bíblia aqui, né? E em verdade, pra gente finalizar aqui, vos digo que dos que aqui estão, olha isso para finalizar. E em verdade vos digo, quando Jesus fala e em verdade, né? Para pensar no que ele tá falando. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, nós somos 101 pessoas aqui agora. Dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. É muito forte, né? Alguns há que não provarão a morte. Como assim, Mayara, não vão provar a morte? Nem todo mundo não morre, ele não tá falando de coisa física aqui. Porque aquele que tem a sua alma salva vive pela eternidade com ele. A verdadeira vida é ao lado dele, não é a que a gente tá passando aqui limitada, que se limita a 75, 80 anos, 90 ali. Quem passa disso, né? Enfim, não é todo mundo, é a minoria. Ele tá falando de vida eterna, por isso que muitos não entendiam. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte. Porque a verdadeira, o dano da segunda morte é que você tá condenado. Pronto. Passou dessa vida, alguém veio buscar sua alma. E não tem mais chance depois. A chance é aqui, que ele tá dando pra gente aqui, agora. E ele falou que ele vai vir como um ladrão, ninguém sabe o dia ou a hora. E tem gente que tá rindo, falando assim, mas Jesus tá voltando desde quando eu nasci. Hoje ele tá voltando pra alguém. Quando ele falou, eu virei como um ladrão, não é necessariamente pro mundo todo. Vai ter a hora que o apocalipse vai acontecer, e já tá acontecendo, né? Quem tem olhos espirituais já tá vendo. Mas hoje ele tá voltando pra alguém. E a gente sabe a hora que ele vai voltar pra gente mesmo também. E cadê o temor? Pede a ele o espírito do temor. Deus, me ensina a ter temor pela tua palavra. Me ensina a te amar porque eu não te amo. Eu quero te conhecer. Eu achei que eu te conhecia, mas eu não conheço. Obrigada por estar me ensinando aqui. Eu quero enxergar mais, eu quero entender mais. Eu quero ter sede do Senhor. Me dá sede de ti. Vamos pedir coisas que só ele pode fazer. Porque ele dando esse combustível espiritual, o resto ele acrescenta. Então, para finalizar, em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns hão de que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Né? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. A morte de um cristão é precioso para Deus. E a gente... Quem sabe que vai voltar para... Quem tem medo de voltar para casa? Ninguém tem, né? Na casa física. A gente ama a nossa casa, né, gente? E quem tem certeza da salvação não tem medo da morte, nem tem problema em falar disso. Porque sabe que vai voltar para casa. Jane, abriu muito minha mente. Amém. Que Deus abençoe você, viu? Que essa palavra venha dar frutos na sua vida. Qualquer coisa, estou à disposição. Que eu puder ajudar. Assim, né? Que puder Deus usar. Tempo precioso, café com fé. Amém, Flávia, muito bom, né? Eu não vejo a hora passar. Pra mim é a minha melhor live aqui. Falar com vocês, sinceramente. Eu passaria o dia inteiro aqui falando. E ouvindo e aprendendo também com vocês, né? Já sirvo Jesus há 12 anos. Amém. E que assim seja pela vida eterna, né? O mais importante é a gente entender que todos os dias a gente tem que se libertar de alguma coisa, de algum detalhe. Todos os dias a gente tem que se salvar. Todos os dias a gente tem que ter tempo com ele e se voltar para ele. Todos os dias, né? É aquilo que eu falei. Jesus não tem netos. Deus não tem netos, ele tem filhos.
Temos a relação de muito sentimentalismo com Deus. Não é essa a essência, é verdade. É preciso crer com uma fé. Fé inteligente, é isso. Jesus está nos ensinando aqui a ter uma fé inteligente. E se você for ler, eu indico você que quer começar a ler a palavra, começa por João. Jesus ensina tanta coisa aqui, né? Então, ele nos ensina a ter a fé inteligente. Que é a fé, ó, coração daqui, ó. Esse é o coração daqui. E tem muita gente que infelizmente acha que tem o Espírito Santo por conta de uma emoção que sentiu na igreja, por conta de uma música. Tava tudo muito orquestrado, a música, o louvor, tudo muito bom. E aí se derramou em choro. E ali teve uma sensação de alívio, né? Porque colocou pra fora e acha que ali naquele momento foi batizado com o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, cuidado. Cuidado com o espírito enganador. Não tô aqui pra julgar ninguém, cada um vai se avaliar, né? Eu vou me avaliar, você vai se avaliar. Difícil sonhar essa noite. Sonhei sobre o mundo físico acabando e Jesus voltando e eu correndo atrás das pessoas para aceitar Jesus. Antes da tribulação, ele vai vir buscar a igreja dele, né? Vai vir buscar a igreja dele, que é aqueles que têm o Espírito Santo, que estão salvos. E a igreja dele não vai passar pela tribulação. E quando ele vier buscar a igreja, o Espírito Santo não vai estar mais na terra, não vai ter mais ninguém para orar, interceder. O negócio vai ser feio. Eu até me arrepio de falar disso. Essa live veio com um presente de Deus. Amém. Deus abençoe você, Valéria. Sonaide, saudade. Ó, tô aqui com a minha xícara. A Sonaide me deu. Lopes. Secreto de Deus é que vai nos definir em Deus. Exatamente. Amém. Sou cristã há 14 anos. Deus abençoe você. Bom, vamos fazer uma oração pra gente finalizar aqui, né? Bora lá. Tá muito bom, mas a gente tem que trabalhar também, né? Mas que a gente possa, eu também, tá? Que até Deus me exortou esses dias pra buscar mais ele sozinha, no quarto, que ele sente saudade da gente, né? Então, ele exorta, ele fala mesmo. Um bom pai que é o melhor pra gente, né? Deixa eu ver, vira e mexe, sinto uma ansiedade. Aí o pai me chama pra perto dele. Infelizmente, a ansiedade e depressão é a doença do século. Exatamente. A ausência de Deus também é uma doença do século. Verdade. E muita gente acha que a depressão é uma doença física, né? E o remédio, ele só maqueia. É uma doença na alma. É algo espiritual. Precisa de libertação. Até a pessoa reconhecer que precisa de libertação, aí entra na religiosidade de Marta. Porque você convencer alguém que acha que conhece da palavra é difícil demais. É só Deus, a gente só tem que interceder mesmo. Porque quem faz a obra é Ele, quem convence é Ele. O papel dele aqui é Ele que vai te convencer dessa palavra. Tô aqui como esse... Eita. Tô aqui como esse instrumento, mas quem vai fazer essa palavra... dar frutos dentro de você, são as suas atitudes e ele te convencendo, né? Ele é rocha, não. Viu cairão ao teu lado, da tua direita, e você não será atingida. E aí, Fatinha, tem um adendo nesse versículo 91, nesse Salmo 91 aí, né? No começo do Salmo tá escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele. E às vezes a gente se apega. Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ok? Meu celular tá travando. Na hora de mostrar que ele é o nosso pastor mesmo, né? É o meu pastor, o único pastor. As nossas atitudes às vezes não mostram isso. Então, são detalhes. Agora tem que... Gostei de conhecer seu lado espiritual. Acabo de decidir pelo seu outro curso para saber que através de uma pessoa... Amém, Simone! Deus abençoe. É isso aí. Tá muito bom, né, gente? E olha, não sei você, mas eu tô saindo daqui muito alimentada. Vamos fazer uma oração aqui pra gente ter um dia abençoado, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai...
Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, a verdade, o caminho, a justiça do Senhor. Cada dia mais a gente reconhece que não sabemos nada e não somos nada. Nós dependemos do Senhor totalmente. E queremos mostrar isso através das nossas atitudes. E pedimos que o Senhor venha nos ajudar para que isso aconteça. Aqui eu peço perdão por mim, cada um por si, por qualquer detalhe que venha mostrar atitudes de Marta, meu Pai. E pedimos que o Senhor venha nos instruir, nos ajudar nessa caminhada da fé, da vida, e que cada vez mais a gente possa valorizar a nossa vida espiritual. E o Senhor nos mostrou a importância disso e cada dia tem mostrado mais. Ensina-nos e ajuda-nos a guardar isso e a colocar isso na verdadeira condição espiritual. E eu peço isso, intercedo por cada uma dessas pessoas que aqui estão, meu Pai. Porque o Café com Fé é um projeto do Senhor, não é de homens. Então tem que acontecer um antes e depois. Ainda que seja uma alma aqui que decida entregar a vida para o Senhor. Hoje é a festa nos céus. Porque o Senhor move céus e terras por uma alma. Mas eu rogo e intercedo por cada uma dessas pessoas, pela minha vida e por cada uma dessas pessoas que estão aqui, que o Senhor venha fazer a tua parte, venha se revelar, que a luz do Senhor venha resplandecer sobre a nossa face, que possamos ser esse instrumento do Senhor nessa terra, que possamos mostrar o Senhor através da nossa vida e que possamos viver aqui em prol da tua vontade, em prol do teu reino. Ensina-nos a fazê-la, porque às vezes a gente ora no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, nada, e precisamos da tua direção. Precisamos do teu caráter, pedimos a mente do Senhor agora. Transforma os nossos pensamentos do Senhor, a nossa mente na do Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, nos purifica, nos lava de dentro para fora, de toda podridão. Tudo aquilo que impede o Senhor de agir, de falar, de chegar perto, mostra pra gente. O Senhor disse que não haveria nada em oculto que não fosse revelado para aqueles que... Porque necessitamos do Senhor e agradecemos por esse presente. Entregamos em tuas mãos o nosso dia, tomamos posse de tudo que foi aqui falado em prol do nosso benefício e que a nossa vida seja para te honrar e te glorificar, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Travou, gente? Ó, vai ficar salvo aqui, tá? E aí, quem quiser assistir de novo, quem quiser compartilhar com alguém, vai ficar aqui no feed, tá bom? Quem quiser entrar no canal do Telegram, lá tem vários áudios que eu já enviei, enfim, vários conteúdos de fé, só fé lá, tá? E o Instagram de fé, só você digitar @cafécomfébh. Pode seguir lá também que tem muito vídeo, tá? Deus abençoe vocês, até terça-feira que vem.